Mokushuroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 19, Leones em Chamas. Lancelot foi surpreendido por um beijo inesperado dado por aquela garota misteriosa, um ato que lhe deixou praticamente sem reação. Mas logo o rapaz consegue afastar a garota dele, e ele nitidamente está bem bravo por ela ter feito isso, e questiona a garota lhe perguntando o que ela pensa que está fazendo. Mas ela apenas sorri, dizendo que ela pode ser sim bem jovem agora, mas quando Lancelot tiver 20 anos, ela irá ter 16. Lancelot não entende por que ela disse isso, mas a garota quer saber o que ele achou do beijo, já que aquele foi o seu primeiro beijo na vida. No entanto, o rapaz conta que não é bem assim, pois diferente dela, ele era bastante experiente com isso. Mas a garota responde dizendo que ele não deveria contar com os beijos que sua mestra lhe dava em sua testa. E após escutar isso, Lancelot lhe acusa de estar novamente lendo sua mente. Porém, a garota volta a dizer que não tem esse poder. Mas o rapaz não consegue acreditar e pede uma explicação. E enquanto gira de um lado para o outro, a garota começa a dizer: "Eu só te perguntei sobre muitas coisas. Por isso eu sei os bordões favoritos do seu pai, o que você e sua mestra fizeram no lago, e várias outras coisas." E enquanto escutava a garota dizer tudo isso, Lancelot muda de postura. O rapaz, bem sério, agora pergunta novamente: "Afinal, quem é você?" "Meu pai é uma coisa, mas eu nunca contei antes a ninguém sobre minha mestra. Além disso, eu nunca tinha visto você antes na minha vida." E de costas para Lancelot, a garota afirma: "Realmente, você nunca me viu antes, pois hoje é a primeira vez que a gente se encontra." Mas isso não fazia sentido para o Lancelot, que questiona: "Se essa é a primeira vez que a gente se encontra, o que você então quis dizer quando disse que me perguntou várias coisas?" Porém, naquele momento, uma criada surge chamando por aquela garota, dizendo que estava lhe procurando por todo lugar. E a garota acaba se lamentando por ter sido encontrada, e que infelizmente agora terá que partir. Mas Lancelot antes pede para que ela pelo menos diga qual é o seu nome. E ela então finalmente diz: "Meu nome é Guinevere." E antes de partir, ela também diz que deve ficar em Leones apenas por mais um dia, e que eles poderão se ver de novo mais tarde. No entanto, Lancelot não responde nada, ele permanece em silêncio, até que aquela garota diz: "E eu posso te contar uma coisa: a localização daquele que você procura." Mudamos então de cenário. Estamos diante agora de Xion e de sua presa Gawain. O cavaleiro imobilizou completamente Gawain, usando vários braços e mãos de terra. E sorrindo, ele confessa que está surpreso, pois se esse é todo o poder que um cavaleiro do Apocalipse tem, ele poderia facilmente ser um também, dizendo ser muito mais qualificado do que qualquer um deles para ser um cavaleiro da profecia. E por fim, ele pergunta a Gawain o que ele gostaria de dizer antes de partir. Mas Xion logo lembra que ele não irá conseguir falar, pois seu Sylph não deixava-lhe respirar. E para acabar logo com todo aquele sofrimento, Xion ordena que seu gnomo esmague completamente o seu corpo e enterre Gawain o mais fundo possível no solo, pois ele precisava esconder todas as evidências. Porém, antes que Xion eliminasse Gawain, algo acontece. Um poder mágico gracioso e imponente destrói completamente os braços de terra,
libertando Gawain e lançando Xion para longe. Aquele era Tristan, que não estava nada contente com as ações de Xion, que por sua vez estava bastante surpreso, pois não compreende como Tristan conseguiu encontrá-los. Mas o príncipe de Leones conta que quando eles se separaram, a companheira de Percival, a Anne, lhe informou sobre seu comportamento claramente anormal. E Tristan se lamenta porque, infelizmente, ela estava certa. E imediatamente ele ordena que Xion remova sua magia. Mas inicialmente Xion parece hesitar, porém acaba cedendo. E com isso Tristan então usa sua magia de cura para curar todos os ferimentos que Gawain sofreu. E após se recuperar, o cavaleiro finalmente retira o seu elmo, revelando pela primeira vez o seu rosto. No entanto, tinha algo de estranho com ele. Ele estava muito assustado e implorava pela ajuda do príncipe Tristan. Mas sem desconfiar de nada, Tristan apenas responde: "Não se preocupe, senhor Gawain. Você está seguro agora." Mas aquela pessoa fica sem entender nada. Mas logo ele esclarece, dizendo que seu nome é Tantal e que ele é um cavaleiro sagrado em treinamento, filho de Hensen, o famoso aprendiz de cavaleiro. Só que ninguém sabe quem é esse tal de Hensen e do porquê um aprendiz está usando aquela armadura. Mas aquele cavaleiro conta que apenas encontrou aquela armadura abandonada no meio da rua durante sua caminhada e que não resistiu e acabou experimentando por impulso. E assim Tristan entende, que infelizmente eles pegaram o cara errado. Mas agora que está sem armadura, onde Gawain estaria? E voltamos para o intenso combate entre aquele homem misterioso e Peliot. O cavaleiro se esquiva e bloqueia uma de suas investidas. E na tentativa de mais um contragolpe, Peliot se joga para trás, rolando por cima de uma mesa que ele lança contra aquele homem, que facilmente destrói aquele objeto com seu punho. O velho homem admite que ele é um bom lutador, e Peliot retribui dizendo o mesmo. E além do mais, Peliot notou que ele ainda não está dando tudo de si, e que ele deve ser certamente um notável cavaleiro sagrado. Então Peliot está curioso para saber de qual nação ele é. Mas aquele homem parece não ter certeza se deve lhe contar. E olhando bem nos olhos de Peliot, ele então diz: "Tem certeza que quer mesmo saber? Porque se eu te contar, isso irá passar de uma briga de punhos para um duelo até a morte." E com essa resposta, Peliot parece começar a entender aquela situação. No entanto, antes que pudesse dizer algo, alguém surge gritando de longe: "Ali está ele! É aquele cara, a fonte dessa aura mágica enorme." E essas pessoas eram Percival e o seu grupo, que chegaram até ali guiados pela manifestação daquele enorme poder mágico. E com seu dedo apontado, Percival então pergunta: "Você é Gawain, o quarto cavaleiro do Apocalipse?" Os dois então se viram, mas sem compreender o que eles queriam dizer. E Peliot, preocupado, pede para que todos eles se afastem. Mas quando eles olham aquele homem de frente, bate uma sensação estranha. Eles não conseguem acreditar que o quarto cavaleiro era um velho brigão. Inclusive, a Anne complementa dizendo que esse tipo de pessoa pode ser bem difícil de lidar. Mas do nada aquele homem começa a rir bem alto enquanto diz: Ora, se não é você, Percival. Eu queria muito te ver novamente." Percival, por sua vez, fica bem confuso, questionando de onde aquele homem o conhecia. Mas enquanto se aproximava, ele pedia para que Percival parasse de agir que nem um bobo,
como se não soubesse quem ele era. E Donnie parece reconhecer aquela voz de algum lugar. E já bem próximo a Percival, aquele homem então diz: não me diga que você se esqueceu da nossa promessa de homem para homem que fizemos. Se eu te derrotasse em batalha, você se tornaria o meu aprendiz. E após dizer isso, Percival finalmente reconhece aquele homem, que simplesmente era o Cavaleiro Negro Pelgard. E Pelgard se revela para Percival que não entende o porquê dele estar em Liones. Mas o cavaleiro conta que estava à sua procura e que percorreu todo o caminho desde a Floresta Emaranhada até ali. Entretanto, Peliot pede para Percival se afastar, para aquela criança não se envolver naquilo. Mas ele acaba escutando praticamente o mesmo do Pelgard, para que ele se afastasse e deixasse os dois em paz, pois ele tinha negócios importantes a tratar com aquele garoto. Ou melhor, Percival dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E Peliot fica surpreso ao descobrir isto, e passa a suspeitar ainda mais do Pelgard, pois, segundo ele, civis não deveriam saber sobre os 4 Cavaleiros da Profecia. Então, como ele poderia saber? Mas quem responde é o Donnie, que, protegendo o Percival, diz: porque esse cara é o Cavaleiro Negro Pelgard, e ele está atrás da vida do Percival. E agora tudo fazia sentido para Peliot, mas ele confessa estar impressionado que ele tenha entrado sozinho no território inimigo. No entanto, Pelgard lhe adverte, pois se ele tem a intenção de detê-lo, seja por glória ou qualquer outra coisa, que ele pare agora. Porém, Peliot muda totalmente de postura. O Cavaleiro Sagrado empunha sua espada e se une a mais 2 outros cavaleiros. Ele não está disposto a permitir que Pelgard faça o que bem entender dentro de Liones. E responde o cavaleiro dizendo: lamento, mas não estamos aqui em busca de glória. Donnie, Annie e Nassens ficam surpresos com a chegada de mais cavaleiros sagrados e preocupados com o que pode acontecer. Enquanto Pelgard parece estar bem tranquilo e caminha na direção oposta aos cavaleiros. E vendo isso, Peliot acredita que ele pretende fugir, mas lhe adverte que ele não irá conseguir. Mas o cavaleiro apenas caminhou até a mesa onde ele estava sentado para pegar a sua capa. E ao colocá-la, algo mágico acontece. A armadura do Cavaleiro Negro surge repentinamente sobre o seu corpo. E logo seu escudo e sua arma de combate surgem também. O cavaleiro entra em posição ofensiva enquanto diz: então eu vou abrir o meu caminho à força e irei alcançar os meus objetivos. E mudamos de cenário. Podemos ver alguém andando sorrateiramente pelas sombras. Algumas crianças passam por esta pessoa comentando sobre uma garota enorme que estava chorando. E esta pessoa está caminhando na sua direção. E a garota que estava chorando era Isolda, que se lamentava por ter deixado o príncipe Tristan. Ela confessa se sentir muito vazia e que não tinha mais nenhuma razão para continuar vivendo. Mas naquele momento alguém lhe pergunta: o que há de errado, senhorita? Mas Isolda não responde, abaixa a cabeça tentando esconder o seu rosto. E novamente aquela pessoa volta a perguntar: eu posso se juntar a você por um momento? Mas Isolda quer ficar sozinha. Porém, isso era algo que aquela pessoa não poderia fazer, que ela não poderia deixar uma moça que está chorando sozinha. No entanto, Isolda conta que não precisa ouvir isso de um estranho, pois ela sabia melhor do que ninguém que não era uma pessoa atrativa. Mas aquela pessoa se aproxima um pouco mais,
E tocando nos ombros de Isolda, ela pede para que ela não diga algo tão triste assim, pois aquelas lágrimas não combinam com uma pessoa tão adorável como ela. No entanto, Isolda tem uma reação explosiva. Ela pede para que aquela pessoa não lhe aborreça, pois ela tem ciência que uma mulher com mais de 1,80 m de altura não serve para mais nada além de demonstrar sua força bruta, e que ela sabe que ela não combina quase nada com aquele homem, no caso, né, o Tristan. Mas como resposta, aquela pessoa diz: eu invejo aquele homem se você pensa tanto nele assim. Para mim, você é mais do que encantadora. Você não precisa de nenhum homem de mente tão pequena que te menospreza pela sua altura. Junte-se a mim e vamos juntos conversar sobre o amor. Já meio constrangida com tantos elogios, Isolda confessa que pode até ter sido rejeitada, mas que não é tão fraca assim para voar para os braços de outro homem, e que ela, o seu corpo, é apenas dele. Mas de repente, uma grande explosão chama a atenção de Isolda. E então, espontaneamente, ela dá um tapa na mão daquela pessoa e questiona o que estava acontecendo na cidade, porque as pessoas estavam fugindo do Portão do Leste. Então, vemos Peliot e os outros 2 cavaleiros partindo para a ofensiva. Um deles desfere uma sequência de golpes contra o escudo do Cavaleiro Negro, que é arrastado pela força dos golpes. Porém, o golpe que lhe atinge vem por trás. Gorgios, um dos Cavaleiros Sagrados, lhe atinge pelas costas. E logo vemos Percival dizendo que irá se juntar a eles naquela batalha. Peliot agradece, mas diz que ele não pode. O cavaleiro pede para que ele não o culpe por isso, porque como Cavaleiros Sagrados, eles possuem o dever de proteger os 4 Cavaleiros da Profecia. Enquanto isso, o intenso confronto contra Pelgard segue, e Peliot surge avançando contra o Cavaleiro Negro, que é pego de surpresa. Peliot desfere um ataque usando sua espada, mas ainda assim Pelgard consegue se esquivar. No entanto, ele não foi rápido o suficiente para evitar um pequeno corte em uma de suas pernas, que segundo Peliot era o suficiente para pegá-lo. E naquele instante, Pelgard simplesmente solta sua massa e não consegue entender por que ele fez isso. E quanto mais ele tentava pegar de volta a sua arma, mais ele se afastava dela. Até que ele começa a perceber que quando ele tentava virar a cabeça para a direita, ele acabava virando para a esquerda. Ou seja, os seus movimentos eram opostos ao que ele tentava fazer. Isso confunde até mesmo os que estavam assistindo de fora. E Pelgard questiona que tipo de truque era esse, se era algum tipo de truque mental. E Peliot então responde: se chama perversidade. Sob minha magia, você só pode se mover de forma oposta à sua vontade. E todos concordam que esta magia era bem sinistra. Com apenas um corte, Pelgard ficou refém da sua magia e perdeu praticamente a noção dos seus movimentos. E confiantes, os Cavaleiros Sagrados avançam. Com Pelgard naquela condição, Peliot estava certo da vitória deles. Porém, o Cavaleiro Negro ativa a sua magia. Pelgard revela que irá acabar com todos eles usando apenas a sua magia. Tudo em volta de Pelgard é consumido pelas chamas, incluindo os Cavaleiros Sagrados que avançaram em sua direção e também Peliot. E até mesmo de longe, de onde Isolda estava, era possível ver a magnitude daquela explosão incandescente, que lança vários destroços e objetos em chamas para o ar, que voam também na direção de Isolda, que não consegue reagir para se proteger. Mas aquela pessoa que estava a seu lado ergue um dos seus dedos,
e diz: admirável, estávamos num momento tão bom, mas agora tudo acabou. E antes que aqueles destroços em chamas os atingissem, eles simplesmente explodem no ar. E vendo aquilo, Isolda questiona como aquela pessoa fez isso e pergunta: quem é você? E ela então responde: eu sou a Mestra do Sol, Gawain. O portador da magia dourada finalmente se revela. O quarto cavaleiro da profecia é uma garota. E as chamas incandescentes que emanam de Belgard chamam a atenção dos cavaleiros sagrados que estão próximos ao castelo. E vários questionamentos começam a surgir. Afinal, o que provocou aquele incêndio? Será um ataque inimigo? Está na direção do portão leste. Um deles então se aproxima do rei, na espera de alguma ordem. Mas Meliodas estava em silêncio, com um olhar sério. Parecia que algo muito além daquilo parecia lhe preocupar. Voltamos ao campo de batalha, onde as chamas de Belgard continuam a queimar, transformando tudo em cinzas. No entanto, em meio àquelas chamas, o Cavaleiro Negro começa a escutar alguém dizendo: é preciso esmagar o mal, ajudar os fracos e ser alguém que arrisca sua vida pelo que é importante para eles. Percival toma a frente da batalha e está disposto a lutar contra Belgard para proteger a todos. Usando a sua magia, Percival protegeu os Cavaleiros Sagrados e seus amigos das chamas de Belgard. E surpreso com a postura de Percival, Belgard então lhe pergunta se ele o enxerga como o mal. No entanto, o garoto responde dizendo que não lhe odeia. Mas se ele está com o rei Arthur e o seu pai, então ele é um inimigo. Mas Belgard fica feliz por saber que Percival não lhe odeia, enquanto Pelior adverte o garoto dizendo que é muito perigoso tentar lutar sozinho, pois cavaleiro da profecia ou não, ele desconhece a força mágica daquele homem. E Belgard, por sua vez, já estava decidido que iria levar Percival à força como já havia planejado. Mas o garoto avança dizendo que isso não irá acontecer, nem agora e nem daqui 1 milhão de anos. E ao ver que Percival encantou sua espada, Belgard percebe o quanto ele cresceu desde a última vez que se enfrentaram. E sendo assim, o Cavaleiro Negro então não iria começar pegando leve desta vez. Belgard lança contra Percival uma gigantesca bola de fogo que ele chama de fogo imortal. E diante daquilo, Percival se prepara e com sua espada ele tenta cortar aquela bola de fogo. Porém, ela simplesmente se divide em várias partes. E Belgard pergunta a Percival se ele por acaso se esqueceu de que suas chamas sempre irão perseguir o seu alvo até queimá-los vivo completamente. As inúmeras bolas de fogo circulam no ar em torno de Percival, até que elas começam a avançar contra ele. O garoto tenta evitar ser queimado atacando as esferas, mas Naxos o adverte, pois se ele apenas cortá-las, só estará criando mais bolas de fogo. E vendo que a situação estava bem complicada para Percival, Doni alerta que eles precisam ajudá-lo, mas Annie adverte dizendo que isso é loucura, pois se eles saírem dali de dentro serão todos queimados vivos. Mas inesperadamente algo incrível acontece. Percival usa sua magia para sugar as chamas de Belgard. O Cavaleiro Negro acha isso fascinante, porém não o bastante. As chamas que estavam dentro da magia de Percival começam a esquentar, a atingir uma temperatura extremamente alta. E todo aquele calor concentrado dissipa totalmente a magia do Percival. Pelior e os Cavaleiros Sagrados se surpreendem com o poder daquelas chamas e questionam como alguém pode se defender daquilo.
e Percival está frustrado, pois mesmo agora ele ainda não é capaz de derrotar o Pelgarde. Mas o Cavaleiro Negro pede para que Percival não se sinta mal por isso, pois só pelo fato dele conseguir sentir a diferença de poder entre eles só mostra o quanto ele amadureceu. E o Cavaleiro então lhe pede para que ele se junte a ele agora. No entanto, naquele momento, alguém surge erguendo seu dedo na direção da magia de Pelgarde enquanto diz: "Vamos dar um jeito nisso." E então, em poucos segundos, a magia de calor concentrada do Pelgarde desaparece no ar. O Cavaleiro Negro, bem surpreso, questiona Gawain lhe perguntando: "Jovenzinha, foi você quem apagou minhas chamas?" Mas olhando para Pelgarde, Gawain apenas responde: "Jovenzinha, que grosseiro da sua parte, pequeno bebê chorão cuspidor de fogo." Mas ao escutar isso, Pelgarde fica bem bravo. "Como assim, bebê chorão? Eu sou Pelgarde, o Cavaleiro Negro, como se atreve?" Pelgarde então começa a manifestar sua magia novamente, envolvendo desta vez tanto ele quanto Gawain em suas chamas. Mas Gawain facilmente dissipa a magia de Pelgarde usando a sua magia, lançando o Cavaleiro Negro para bem longe dela. Pelgarde fica perplexo por ela ser capaz de criar uma onda de calor forte o suficiente para dissipar as suas chamas. E ao ver aquela magia, Percival logo pensa: magia dourada? E era exatamente uma magia dourada que estava fluindo ao redor do corpo de Gawain, que estava bem pistola com Pelgarde. A garota dizia: "Como ousa interromper o romance de alguém, seu patife? Isto é o que se ganha por arruinar o ambiente encantador que eu tinha." E Percival logo sai correndo perguntando se aquela garota era Gawain. E ela fica surpresa, por ele saber quem ela era. Assim também como seus amigos, que estavam surpresos por, no final das contas, o quarto cavaleiro ser uma garota. E detalhe para Dona e Annie, que acharam ela bem legal, bem estilosa. Enquanto isso, nós podemos ver o Tristan voando no céu à procura daquela magia tão chamativa do qual ele reconhecia. E logo ele consegue avistar Percival e também Gawain. Tristan então pousa diante de Gawain e começa a lhe dar uma bronca, dizendo que havia lhe dito para ficar no castelo à sua espera. Mas enquanto ele dizia isso, em pensamento ele também estava bem surpreso por Gawain ser uma garota. E Gawain até pede desculpas, mas conta que não é muito boa em receber ordens. Mas logo algo chama a atenção de Tristan. O rapaz consegue sentir a fúria que emana de Pelgarde e questiona quem era aquele homem. Imediatamente Percival responde: "Esse cara é um dos cavaleiros do rei Arthur." Tristan então compreende e de cabeça baixa questiona se por acaso eles ainda não aprenderam a lição. Malditos cavaleiros do caos. Ao erguer a cabeça, podemos ver Tristan com os dois olhos transformados, um com o símbolo do clã das deusas e o outro preenchido pela escuridão do clã dos demônios. Pelgarde fica surpreso com esta revelação e reconhece tanto a magia do clã das deusas quanto a magia do clã dos demônios, e pergunta o que aquilo significava. Quem era aquele rapaz? Um garoto com poder sagrado e obscuro em seus olhos. Mas as surpresas não param por aí, pois em cima de uma casa surge o pequeno Sim, ou melhor, o Lancelot, que dá um conselho para Pelgarde, dizendo que se fosse ele, dava no pé, pois ele está claramente em desvantagem. E Pelgarde diz se lembrar daquela raposa vermelha. Logo então, Lancelot salta e ainda no ar ele se transforma. Gawain revela ter gostado daquele truque, mas Lancelot parecia não estar muito animado para aquela situação.
Belgard se recorda de ter visto aquele rapaz na floresta emaranhada e questiona se ele era humano ou algum tipo de espírito místico. Mas não demora muito para ele finalmente começar a entender. E não somente ele, mas Donnie, Nassins e Annie também se dão por conta que todos estavam finalmente reunidos. E diante dos quatro, Belgard então começa a dizer: um rapaz misterioso sem aparência definida. Um garoto com cabelo verde no formato de asas. Um príncipe com maldade e santidade em seus olhos. E um rapaz, ou melhor, uma garota com magia dourada. Para Belgard, naquele momento, não havia mais dúvidas. O cavaleiro conta que está tremendo de emoção por estar diante deles. O quarteto do destino, os 4 desastres anunciados pela profecia. O grupo que irá derrotar Camelot, o reino que seu Lorde construiu. Então são vocês, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Para enfrentar uma ameaça em comum, Percival, Tristan, Lancelot e Gawain se unem pela primeira vez. Aqueles que estão destinados a ser o mais poderoso grupo de cavaleiros estão finalmente reunidos.